Olá, mais friends. Tudo bem com vocês? Ainda seguindo aí, né, no nosso projeto aí, né, da ferramenta da 50381, né? Então, no vídeos anteriores a gente fizemos aquela simulação de movimento, né? Fizemos as passagens aí dos machos aí pelas placas, né? E nesse vídeo vamos colocar aquelas colunas internas, né? Coluna que vai guiar o nosso conjunto interno aí, né? Ou seja, a parte superior, né, com a parte inferior, na parte interna, né? Então, vamos colocar essas colunas aí, né, nesse próximo vídeo, ok? Eu já fiz algumas coisas aqui para adiantar, né? Já fiz aqui uns esboços, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui, né? Esses aqui vai ser o esboço das minhas molas, né? As molas do pisador, né? Fiz também aqui o esboço aqui que vai ser das colunas, né? Das colunas internas, né? Esse aqui vai ser o esboço dos parafusos de fixação, né? Final. E aqui vai o esboço dos pinos de guia, né? Até que é muito jeito de fazer, né? Muitas pessoas, o pessoal coloca já direto, né? Eu prefiro fazer aqui um esboço primeiro aqui para ver se não vai ter nenhum problema aqui de remontar, né? Então eu prefiro fazer assim um sketch, distribuir, né? Distribuir aqui na vista de planta, né? E como eu falei para vocês, esse esboço aqui é o das molas, né? Das molas internas, temos aqui o das colunas, né? O dos parafusos e dos pinos de guia. Eu acho mais prático assim, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? É importante que no final fique a montagem aí correta, né? Então, agora eu vou montar então essa parte das colunas internas aí, né? Então, eu vou tirar algumas peças aqui que não vai interessar para nós nesse momento. Por exemplo, o cabeçote aqui eu posso ocultar, né? Que a furação não vai passar por ele. Essa placa de choque também eu posso ocultar também, né? É isso aí. O de resto também. Essas réguas também, a furação vai passar por elas, mas quando a gente faz aqui a distribuição aqui, né, o sketch, né? Quando a gente usa o sketch aqui para fazer a montagem das colunas, esse sketch ele acaba não reconhecendo quando você tem duas peças individuais, né? Assim como as réguas. Então, essas réguas a gente vai ter que furar ela depois, editar ela depois. Então, eu vou também eliminar ela daqui, ocultar ela, por enquanto, né? Vou ocultar também essa régua. Vou deixar só as peças que realmente a gente vai precisar. E esse apoio também eu posso ocultar ele, né? Quanto menos peça tiver, né, que não vai ser usada, é bom eliminar, ocultar, para não ficar confuso aí, né? Então, vamos lá. Eu vou ocultar aqui esses rascunhos, né? E vamos colocar aí nosso pino de guia aí, né? Nossas buchas, né? E vai aí posicionar aí a parte interna, guiar a parte interna, né? Então vamos aqui nesse ícone. Vamos aqui nessa furação aqui, né? Esse aqui ele vai fazer toda a furação em todas as placas, né? Então clicamos aqui, já criamos na face aqui do nosso porta-punção, né? Ele já vai abrir o nosso furo, na realidade, que eu vou fazer aí, vai ser um furo assim, rebaixado, né? O nosso pino aqui, né? O nosso pino de guia, ele vai ter esse D0 de 16 milímetros, né? E o D1 de 20, então o D1 vai ter folga, vou colocar aqui 22, né? Esse aqui 16, né? E ele vai ter também a cabeça de 5. Vou mudar isso aqui, conforme costumo fazer
nos outros vídeos também, né? Eu vou deixar aqui a cavidade aqui nessa cor, né? E aqui ele pergunta aqui outras placas que vai ser furada também. Então, vou colocar aqui e nós vamos furar também aqui essa guia aqui. E também vai ser com furo aqui, a gente vai colocar uma bucha de guia aí. Vai ser um furo assim também, né? Essa bucha de guia ele tem essa passagem aqui de D0 de 24. Isso, e o D1 de 28, né? Então vamos marcar aqui D1 de 28. D0 aqui vai ser 24, né? E ela tem aqui um rebaixo de 3 milímetros, né? Já vão entender isso aí, como é que vai ficar. Você vê que ele já vai deixando aqui, mais ou menos aqui, ó, uma projeção. Tá vendo? Ele vai projetando aí, ó, como é que vai ser esse furo, né? Tá vendo? Ele já tem uma sombra aí, ó, mostrando como é que vai ser essa furação aí, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou pintar isso aqui tudo de cavidade de magenta. É um costume que acabei tendo. E outra placa que a gente vai furar é a matriz, também vai ter uma bucha também, né? Isso também vai ser na mesma medida, só que tá vendo que ele mostra ali a sombra, só que nós não queremos assim, nós vamos inverter, né, esse rebaixo aqui, né? Então ele vai ficar na realidade assim, isso. E com essas mesmas medidas aí também. Vou só colocar aqui magenta também. Isso, né? Então tá aí as nossas furações aí que a gente vai passar aí nessas placas, né? Aqui, eu vou escolher isso aqui, e aqui a gente pode aqui acrescentar aí as nossas peças, que vai passar por esses furos aí. Vou acrescentar aqui, eu vou colocar esse pino aqui, ó, né? Só que ele não vai, né? Vamos virar ele, né? Isso, né? Vê que ele já posicionou ali, né? Tá vendo? Já posicionou. Ele vai ser um de 120, tá bom assim, né? Vamos aceitar isso aqui, né? E aqui nessa aqui vamos colocar a nossa bucha. Vamos adicionar aqui, né? Vamos adicionar aqui, vamos escolher essa bucha aqui. Isso, uma bucha, essa tem 30, essa parece que está muito grande. Ela tem um furo de 16 milímetros. Opa, o que aconteceu aqui? Vamos escolher, aqui tem vários modelos, geralmente eu vou nesse aqui, Rabordin, que é. Ver se tem um outro modelo aqui. Esse Poxa Industrial, se não tem nada. Esse Tule. Não, esse também não. Já tinha esse modelo da Mizumi. Vamos escolher esse. Tem 25, nossa placa é 24. Depois a gente faz uma configuração para essa bucha um pouco menor. E a nossa placa aqui está com 24 e essa aqui não tem 25. Então, vamos manter essa. Ok. Vamos aceitar isso, né? E vamos colocar também na matriz, vamos colocar também, né? Essa bucha também. 16, né? Isso. Aqui ela está com. Já está ali certinho. Ela tem. Esse aqui eu queria pôr uma bucha bem comprida, que ela passasse pela régua. Vamos ver aqui se tem um L. Vou ver essa aqui de 35. Que ela passar pela régua.
Eu vou aliviar na régua, né? Então, o maior é 35, a gente vai abrir também uma configuração e vamos fazer uma bucha dessa aí, né? Eu acho que o furo dela aqui está muito grande, esses furos. Vou diminuir os furos também, vamos fazer isso. Vamos aceitar isso aqui. Aqui nesse furo aqui, esse 28 aqui me parece que está muito grande. Vou colocar aqui, se deu um aqui de 26. Não, 26 já ficou muito pequeno. Vamos fazer aqui 27. Isso, já deu folga ali, ó, dá para vocês verem aqui pela projeção, né? E nesse outro também, na matriz também, vamos colocar também 27. A projeção ali, ó, que ele tem uma folga importante aí que, né? Então é isso aí. Vamos aceitar isso aqui, né? E agora, para a gente localizar, eu vou usar aqueles esboços, né? Os esquetes que eu já tinha feito aqui para posicionar nisso. Então eu sei que esse aqui, né, que é, dei até nome para eles, né? Esses aqui são os da coluna, esses rosa, né? Então eu vou pegar e vou colocar meus pontos tudo no centro desse esboço aqui, ó, no centro dessas figuras. Se eu quiser depois modificar aí o posicionamento dessas colunas, eu preciso ir lá no esboço e editar lá no esboço, né? Aceitar aqui, vamos aceitar isso. Ele vai começar a montar aí tudo, vai furar as placas e vai montar aqueles itens aí, né? O pino e as buchas, tá aí. Então montou, né? Montou o pino, furou, montou a bucha que a gente vai editar. Tem mais uma coisa aqui que eu não coloquei, ele tinha que ter furar, a gente vai precisar furar aqui a base. Então, não tem problema, a gente vai e edita isso aqui. A gente entra aqui, né? E vamos editar aqui. E vai abrir de novo aquele para nós. Então aqui outras placas a furar, né? Vamos colocar aqui, vamos adicionar aqui nossa base. E o nosso pino aí, a nossa coluna tem 16, vamos colocar aqui 18. Né? Isso aí. E aqui vamos colocar aqui esse daqui, isso. Ok? Vamos aceitar isso. Isso aí. Ok? Então vamos aceitar isso aqui. A gente vai fazer. Então tá aí. Ok, pessoal? Então então é isso aí, né? A gente acabamos colocando aí as nossas colunas aí, né? Então, a gente pode até fazer uma simulação aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui, a gente fazendo uma simulação. Nossa, vê que ele subiu a coluna, tá vendo? É isso aí que a gente vai fazer. Ok, pessoal? Então, stop. Né? Vou fechar aqui. Vou desligar aqui todos esses esboços. E vamos soltar aquelas nossas placas que a gente tinha ocultado lá. Ocultado isso aqui, né? As réguas também vamos soltar, porque eu vou precisar editar essa régua lá. E você lembra que eu tive que ocultar ela, porque ele não ia aceitar, né? Na hora que a gente coloca aqueles pontos, ele não aceita assim, peça solta, né? A peça tem que estar numa única peça, né? Então, vamos localizar, elas estão aqui, ó. Isso. O apoio da tira também aqui, ó. Né? É isso aí. Agora eu vou olhar só a parte de baixo
Vou precisar editar aqui, ó, tá vendo? Eu falo para vocês que eu vou ter que editar aqui a régua, né? Porque eu fiz essa bucha mais alta, ele já vem guiando desde de cima, né? Eu acho que vai ser melhor aí. Então, na régua, a gente pode fazer um diâmetro aqui, só um alívio, né? Podemos pegar essa daqui, né? Vamos isolar essa, vamos isolar tudo isso, né? Tá aí. E vamos editar, né? Vamos editar essa daqui. Vamos editar a peça, né? Deixa eu ver se está o plano dela, onde é que está. Aqui no plano frontal, vamos fazer um sketch aqui. Okay. Exatamente assim. Vamos fazer um alívio aqui. Que não precisa guiar, não precisa ser justo, né, com a bucha. Acho que não há necessidade aqui. Fazer isso aqui, esses dois diâmetros iguais, né? Vou aqui só avaliar, vou medir aqui quanto ficou esse nosso diâmetro. Está com um diâmetro 26. A gente pode fazer aqui um diâmetro nessa... 26. A gente pode até colocar aqui um diâmetro de 27. Né? Entendeu? Para ficar um pouco mais folgado aí. Né? Talvez ele vai ter que deslocar um pouquinho, porque ele chegou a pegar aqui no rebaixo, né? Isso não é bom. Eu acho que lá no nosso rascunho a gente vai ter que posicionar isso aí depois. Mas tudo bem, vamos pegar e vamos fazer um furo aqui. Uma furação aqui. Para o outro lado, não um furo passante aqui. Isso. Mesma coisa vamos fazer nessa régua aqui também. Vamos editar ela, né? Okay. No plano aqui, no frontal dela, vamos abrir o sketch, né? E vamos fazer um diâmetro aqui nesse centro aqui. Com certeza ele vai ter que editar lá naquele sketch, né, que eu fiz lá para distribuir as buchas aí, coluna. A gente vai ter que subir um pouco mais, porque ele chegou a pegar aqui no rebaixo, tá? Naquele rebaixo de passagem da tira. Não pode acontecer isso. Né? Então, a gente pode até falar que esse diâmetro aqui, esse aqui, são iguais, né? E esse diâmetro aqui é 27, né? Igual fizemos no outro. Isso. Tá aí, por outro lado, passante, né? Ok. É isso aí. Vamos fazer um alívio, porque essa bucha aqui, a gente vai fazer uma configuração para ela, para ela ser mais alta ainda, chegar até aqui em cima, né? Mas por enquanto, é isso que eu falo para vocês aqui, ele não pode passar aqui pelo rebaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que editar, né, aquele nosso sketch. Eu vou sair aqui do modo isolar, né? Eu nem preciso sair agora. Posso vir aqui mesmo lá no coluna, posso editar aqui, ó, né? Vou editar esse esboço aqui, né? Então, essa medida aqui de 18 aqui, ó, eu vou puxar um pouco mais, vou fazer um pouco menor, vou fazer 15. Não, 15 não. 16. Vamos ver como é que ficou. 16, tá vendo? Ele já não pegou no rasgo ali, né? Agora só aqui que eu acho que eu exagerei aqui. Quanto que tem essa bucha aqui, pessoal? Vamos avaliar aqui, vamos medir esse diâmetro aqui. Ó, esse diâmetro é 24, então esse diâmetro da régua aqui, na verdade não precisa ser 27, pode ser 25, né? Então eu vou entrar aqui na régua, né? Vamos ver esse
Ele pode ser ali, deu 25, pode ser 24, pode ser 25. Então, isso é tudo trabalho de projeto, né? Você vai se adequando aí, né? Com as suas dimensões, né? Tá aí. Então, agora ele passa aqui, ó, ele tem um alívio para a bucha, né? Ficou longe aqui do rebaixo, né? E também está longe do rebaixo. Então, é isso aí, né? Vamos sair do modo isolar, né? Então, a gente já fizemos um alívio ali no na nossa régua, né? E nossa matriz já está furada, né? Se a gente vir aqui, né, e abrir a matriz, ó, ela já está com o nosso furo da nossa bucha aí, né? Então, é isso aí, né? Vou fechar aqui, não vou salvar, vou manter a alteração, tá? E vamos pegar tudo aqui, né? E é isso aí. Depois vamos editar essa bucha e a gente pode entrar e fazer uma configuração para ela. Eu vou voltar aqui na parte de baixo, na sua parte de baixo, a gente pegar a dimensão aqui, daqui até aqui em cima da régua, ó, temos 42 milímetros. Podemos fazer essa bucha com 40 de altura, né? Podemos abrir ela, abrir o desenho aqui, né? Abrir ela aqui, a gente fazer uma configuração com 40 de, né? Vou fazer aqui, ó, adicionar uma configuração, dá um nome, né? Puxa, de guia ela tem uma altura, que eu vou pôr aqui, um H igual a 40. Vou aceitar aqui. E a gente aumenta aqui, né? Vamos ver onde é que vai estar. Aqui, 35, né? Onde está aqui? Vamos editar aqui, né? Vai pedir a configuração. Então, para esta configuração, não para tudo, só para esta que está em evidência ali, né? A gente vai fazer para esta configuração, né? Ok. Vamos mudar aqui para 40. Não sei, está aqui. Nós temos uma configuração nova. Vamos salvar isso, vamos fechar. E aqui a gente vai escolher aqui a configuração aqui, né? A configuração aqui vai ser de 40. Isso. Então subiu todo, tá vendo? Subiu todas as buchas aí, com 40 de altura. Tá perfeito. Vamos salvar isso aqui. E vamos soltar todos os nossos itens. Isso. Pronto. Né? Essa outra bucha aqui, ela ficou já um pouco comprida, né? Então, que está na parte média aí, né? Está na parte média. Vamos identificar aqui a nossa parte média aqui. Aqui, ó. Vendo essa está na parte média, ela está um pouquinho maior, né? Então vamos fazer uma configuração menor, né? Vamos avaliar aqui, vamos medir, né? Quanto que tem isso aqui? Tem 24, né? Então se a gente abrir essa bucha aqui, aqui avaliar, a medida dela está com 25, né? Então, não. Então, vamos fazer uma com 23 milímetros, né?
ficar um pouco menor lá. Então, vamos abrir também uma configuração aqui, né? E agora vamos editar aqui. Configuração, né? Não para todos, só para esta. E vamos mudar aqui para 23. Vamos salvar. Vamos fechar aqui. Vou colocar aqui na propriedade do documento, vamos colocar essa de 23. Pronto, todas elas também estão um pouco menor, está vendo 23. Então é isso que nós precisamos. Vamos salvar. E vamos soltar todos o nosso conjunto todo. Isso. Tá aí, pessoal. Tá furado, né? Entendeu? Então, se a gente colocar aqui, a gente fazer agora uma simulação, né? A gente vai conseguir enxergar aí como é que vai funcionar isso aí. Vai estar guiado ali, ela vai subir, né? Você vê que mesmo subindo, né? No curso que a gente deu da prensa lá de 40, né? Ela vai estar sempre colunado ali. A coluna não sai da bucha. Por isso que eu fiz a bucha um pouco maior, para ficar mais seguro o funcionamento aí. Fazendo assim não tem erro, né? Vai subir, já está todo colunado, né? Ou seja, nós temos o nosso conjunto interno colunado e o bloco, né? Fazendo o papel normal que ele faz aí, né? Isso, pode verificar aí. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo foi para mostrar isso mesmo, a colocação das colunas e buchas, né? Como você pode fazer as configurações das peças individuais, né? Das buchas, você pode abrir uma configuração se ela ficar um pouco maior, né? Então, para esse vídeo, então, a intenção era mostrar isso, né? Então, nos próximos vídeos, a gente vai estar colocando as molas, né? Tem umas molas para colocar, tem umas fixações, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, né? Por hora vamos ficando por aqui. Ok, pessoal? Agradeço aí vocês por terem assistido, né? E peço a gentileza de vocês deixarem aquele like, né? E se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente aí a continuar fazendo esse trabalho. Ok? Muito obrigado e até mais.